Neste vídeo, nós vamos estudar a equação de oscilação que permite a gente analisar as oscilações eletromecânicas de um gerador síncrono conectado a um sistema elétrico de potência. Usando as equações do movimento rotacional, é possível deduzir uma equação que vai relacionar para a gente a aceleração angular do rotor da máquina síncrona com a diferença entre as potências de entrada, que é a mecânica, e saída, que é a potência elétrica. Então a gente tem aqui o exemplo, de uma massa, o que representa aqui o nosso rotor, e a gente tem, em uma direção o torque elétrico ou a potência elétrica, na outra direção, aqui no sentido anti-horário, o torque mecânico ou a potência mecânica. Existindo um equilíbrio entre esses dois torques, torque mecânico igual a elétrico, desconsiderando as perdas, a gente vai ter uma aceleração nula e a velocidade constante, no caso a velocidade síncrona. Qualquer desequilíbrio entre esses torques, mecânico e elétrico ou potência mecânica e elétrica, vai ocasionar uma aceleração do rotor. Então, a equação de oscilação aqui apresentada, ela nos permite quantificar, analisar a aceleração da máquina perante os desvios de potência mecânica e potência elétrica da máquina síncrona. A equação de oscilação ela é 2 vezes o H sobre o ômega síncrono vezes a aceleração angular, aqui representada em vermelho, e é igual à potência mecânica menos a potência elétrica. Essa aceleração angular ela pode também ser escrita como o desvio ou a taxa de variação da velocidade, a derivada segunda do ângulo, e aqui a derivada primeira da velocidade angular do rotor. Tá? O H é a constante de inércia da máquina síncrona, que a gente vai ver depois. Mas essa constante de inércia ela é uma relação entre a energia cinética na velocidade síncrona dividido pela potência nominal da máquina. Tá? O ômega síncrono é a velocidade síncrona da máquina. Num sistema com frequência igual a 60 Hz, você tem 2 vezes π 60 radianes por segundo. A potência mecânica da turbina é a potência de entrada e a potência elétrica é a potência de saída. Então, vamos analisar aqui a constante de inércia. A constante de inércia, como eu disse, ela é uma relação entre energia cinética e potência nominal da máquina. Se a gente dividir ambos os lados da equação de oscilação por 2H, a gente chega no que está aqui, onde a gente observa que a aceleração angular ela é inversamente proporcional à inércia da máquina. Então, aquelas máquinas maiores, com maior inércia, vão apresentar menores oscilações, menor variação de ângulo. Tá? E isso é importante para a análise da estabilidade angular de sistemas elétricos. Então, maior coeficiente de inércia, menores oscilações angulares. Para finalizar, vamos analisar 3 casos a partir da equação de oscilação. Primeiro caso, ocorre quando a gente tem um balanço entre as potências elétricas e mecânica. Então, você tem em cada máquina potência elétrica igual a potência mecânica, certo? Nesse caso, você tem, pela equação de oscilação acima, você tem uma derivada segunda nula do ângulo. Significa que a aceleração é nula, a velocidade é a velocidade do rotor, vai ser a velocidade síncrona, e o gerador está num ponto de equilíbrio, ou seja, sem acelerar e sem frear. Em contrapartida, quando a potência elétrica fica menor que a potência mecânica, seja por uma redução da carga ou um aumento da potência mecânica da turbina, a gente tem o quê? Uma aceleração maior do que zero. Isso
faz com que a velocidade fique maior que a síncrona e o gerador vai acelerar. Por fim, se a potência elétrica ela fica maior que a potência mecânica, um caso desse seria, por exemplo, quando a gente aumenta a carga no sistema, né? Momentaneamente essa potência fica maior que a mecânica, você tem o quê? Uma derivada segunda nula, derivada segunda menor do que zero, a aceleração, né, negativa, significando ali que naquele período de tempo a velocidade vai ser menor que a síncrona e o gerador vai ter uma tendência a frear, tá? Observe que a gente está falando da dinâmica da máquina, né? A dinâmica eletromecânica, tá? Em regime permanente, a potência elétrica e a potência mecânica elas devem estar em equilíbrio para que o sistema opere sempre na velocidade síncrona. Então a gente tem essa equação de oscilação, né? E essa equação ela deve ser resolvida no domínio do tempo ou no domínio, né, ou a gente pode linearizar essa equação. Mas quando a gente resolve ela no domínio do tempo para observar o comportamento do ângulo, a gente tem uma curva, né, no domínio do tempo, e a gente pode ver aqui o caso onde o sistema opera de forma estável, ou seja, o ângulo tem uma oscilação e alcança um novo ponto de equilíbrio, né? Ou no caso aqui é o mesmo, né? O ângulo ficou o mesmo. Ou também você pode ter um sistema instável, onde o ângulo ele não consegue restabelecer um ponto de equilíbrio, tá? Você tem aqui uma instabilidade exponencial, a gente chama, né, instabilidade periódica, é quando você tem um crescimento exponencial. Isso daqui é o caso, né? A gente sempre vai, né, reafirmar isso porque a gente vai estudar muito ainda ao longo dos vídeos do canal. Você tem um caso aqui, né, onde que você perde a estabilidade por causa de um crescimento exponencial. É quando falta sincronismo no sistema. Então o gerador ele deve ser retirado do sistema, tá? E nesse caso aqui, onde você tem uma oscilação, né, crescente, a gente chama de instabilidade periódica, é o caso onde você perde amortecimento, ou seja, os controladores dos geradores síncronos não estão suficientemente, não estão adequadamente ajustados. Então você tem o caso de estabilidade, instabilidade aperiódica, que é o caso da exponencial, tá? E uma instabilidade periódica, que é o caso aqui de uma oscilação periódica, tá? Como que você resolve esse problema? No caso da instabilidade periódica, né, onde vai crescendo as oscilações, você usa os estabilizadores de sistema de potências nas máquinas síncronas, tá certo? E aí, a solução dessa equação de oscilação a gente vai ver nos próximos vídeos. Obrigado por assistir esse vídeo. Neste canal, desenvolve-se conteúdos gratuitos para pesquisa e ensino na área de sistemas elétricos de potência e sistemas de controle. Se esse conteúdo foi útil para você, peço que curta, compartilhe e se inscreva no canal, o que é muito importante para a divulgação do meu trabalho. Me acompanhe também nas redes sociais ResearchGate, Twitter e LinkedIn. A lista completa com meus artigos científicos pode ser obtida no meu currículo Lattes do CNPq, no Google Scholar e no Orchid. Obrigado novamente e até mais!